A palavra filantropia significa amor à humanidade. Esse amor é expressado em ações que cuidam e apoiam as pessoas que mais precisam. Instituições filantrópicas são entidades privadas sem fins lucrativos que prestam serviços à sociedade. Elas são responsáveis por propagar ações de interesse público nas áreas da saúde, educação e assistência social. Todo recurso captado é utilizado dentro da própria instituição e em serviços para a população. Essas instituições funcionam como ajudantes do Estado no Brasil, agindo em prol dos mais necessitados e garantindo o direito de acesso a serviços básicos e essenciais, impactando a vida de milhões de pessoas. No Brasil, existem mais de 27 mil instituições filantrópicas responsáveis por gerar mais de 2 milhões de empregos. 861 municípios são atendidos exclusivamente por hospitais filantrópicos. 230 milhões de procedimentos hospitalares e ambulatoriais foram realizados no ano de 2020. 778 mil alunos da educação básica e do ensino superior recebem ensino gratuito de excelência. Assim, podem assumir seu protagonismo na sociedade. As instituições possuem imunidade tributária. A cada R$ 1 que o Estado investe no setor através da imunidade fiscal, a sociedade recebe R$ 9,79 em benefícios. A sociedade precisa das instituições filantrópicas e as instituições filantrópicas precisam da sociedade. Olá, olá. Estamos aqui para mais um webinar do FONIF sobre um tema extremamente relevante. Estamos aqui com a Carmen, com o Vilfredo, a Ana Paula Candeloro está entrando, ela teve um problema de conexão, mas já já que ela vai entrar. Eu vou deixar para apresentar a Ana Paula depois de apresentar a Carmen. A Carmen tem um currículo muito extenso, eu não tenho como falar do currículo dela, mas principalmente ela é diretora de comunicação do FONIF, é também diretora de Relações Institucionais do Grupo Marista e ela está desenvolvendo um programa de ESG no Grupo Marista, que é um assunto do dia de hoje e vai colocar as dificuldades e também as conquistas de um início de implantação do ESG. A Ana Paula, que está entrando, eu já vou apresentá-la. A Ana Paula é uma especialista em consultoria de ESG. Ela é conselheira independente, né, pelo IBGC, muito qualificada, e já há muitos anos ela trabalha com esse assunto do ESG em organizações. Então, a experiência dela, a vivência dela, esse é um assunto importante do momento, e ela vai compartilhar isso. Mas, principalmente, nós vamos falar e ouvir mais o Vilfredo, que é a nossa estrela de hoje. Eu tenho a honra de dizer que eu sou amigo do Vilfredo, um admirador, um fã dele, e depois que ele começou a falar desse assunto, que comecei a me inteirar mais sobre plástico, ele tem um programa chamado A Voz do Oceano. Eu quero dizer que não é mais voz, viu, Wilfredo? É o clamor dos oceanos. E estou muito impactado com isso. Então, este webinar tem como objetivo também que nós possamos conscientizar a nossa sociedade, o nosso governo, porque ou nós acabamos com o plástico, ou o plástico acaba com o mundo. O Vilfredo tem 30 anos de navegação, sempre em projetos maravilhosos, exitosos, e eu vou pedir para o Vilfredo falar sobre o projeto dele, depois falar um pouquinho sobre a plataforma de educação, sobre a exposição que ele está fazendo aqui no JK. E é isso, Wilfredo. Se você puder fazer assim um grande resumo, será muito interessante. É uns 15, 20 minutos. Fica à vontade. Ok, muito boa tarde a todos vocês. Custódio, são 40 anos que nós fizemos 40 em anos, abril. ah, 40 anos navegando pelos mares do mundo. E numa oportunidade que nós estávamos na terceira volta ao mundo, quando nós estávamos passando por uma ilha muito pequena, o West-Faiu, entre Papua Nova Guiné e o Japão, a ilha pequena, totalmente deserta, e o mar estava muito tranquilo, estava muito flat, tranquilo, tranquilo. Disse, pô, vamos visitar essa ilha? Bem, naquele momento ancoramos o barco, fomos de inflável, né, com caiaque até a ilha e ficamos espantados de tanto plástico que tinha na praia. Em pouco tempo nós recolhemos muito. Foi um inflável cheio de plástico e nessa oportunidade, eu estou falando isso há 7 anos atrás.
eu fiz um vídeo, né, sem viralizar, não, um vídeo viralizou depois, mas sem impulsionar nada. E em 2 semanas deu 3 milhões de pessoas assistindo e 150 mil compartilhamentos. Nós dissemos, puxa vida, agora realmente as pessoas. Nós sempre fomos ecológicos, mas na época, quando a gente falava em ecologia, aí falava, ah, mas esses ecos chato, aquele negócio todo, e a gente já estava vendo isso, né? Nós pegamos e compactamos, nós temos uma compactadora que compacta 80% do nosso lixo e levamos para a Ilha de Guam para reciclar. E lá, inclusive, na Ilha de Guam, visitamos uma senhora que começou um projeto na ilha e que foi assim um projeto maravilhoso, porque tem 40 mil soldados americanos lá, e aí ela pegou e envolveu, vamos dizer, operadoras de mergulho, o exército, a marinha, as escolas, e conseguiu um empresário que pegasse esse plástico e ela vendia e esses recursos eram doados para as escolas. E quando nós estamos saindo de lá, recebe Guam 1.500, 1,5 milhão de turistas todos os anos, principalmente japoneses, e tem muito restaurante. E restava lá comida e tal. Ela começou um projeto com pegando essa comida, levando com caminhões e peletizando, né? Ou seja, porque é uma ilha, então tinha que resolver o problema de plástico. E aí que nasceu a Voz dos Oceanos, né? E aí nós voltamos para o Brasil, juntamos uma galera, né? Ou seja, engenheiros, advogados, várias pessoas e nos reunimos, né? Para o que que a gente poderia fazer, porque a gente vê realmente que o plástico, a gente está sentindo mesmo o plástico nos oceanos. E recentemente eu vi uma foto microscópica, né, de microplástico no fitoplâncton, que é aonde nasce o crio, para vocês terem uma ideia, que é alimento de baleia, só para vocês terem uma ideia, baleia azul se alimenta de 3,5 toneladas por dia de crio. E eu vi essa foto microscópica, estava toda cheia de microplástico, né? Então, realmente os oceanos que regulam o clima lá na Terra. E eu sempre digo, as pessoas às vezes não sabem, mas a gente tá, é muito importante a floresta amazônica, né? A gente realmente preservar a floresta amazônica. Mas a floresta amazônica, junto com as florestas tropicais, representa 34% dos oxigênios que nós respiramos. Os oceanos são 60%. Então, daí a nosso trabalho com Voz dos Oceanos, e depois eu vou comentar mais o que nós estamos fazendo. Agora terminamos um projeto Voz dos Oceanos científico com a participação da USP, né? Foram 4 mulheres de Santa Catarina até Belém. Voltamos semana passada de Belém que terminou recolhendo bivalves, que é ostra, mariscos, mexilhões, né? E a gente vai ter, e eram esses mexilhões e ossos mariscos liofilizados, enviado para o laboratório da USP, e em 2025, na COP30, nós vamos ter o resultado de quanto microplástico nós temos na costa brasileira, né? E bivalvos é diferente, né? O peixe você limpa as vísceras, depois corta o peixe, os bivalvos não, você come com tudo, né? Estômagos, tudo. E aí filtradores. Então a gente vai ter um panorama realmente do que temos na costa brasileira, que hoje são jogados 1 milhão de toneladas todos os anos na costa brasileira e 60% são dos rios. 1 milhão de toneladas. Ana Paula, nós já apresentamos você, você estava entrando aí, e eu quero Sim. passar a palavra para a Ana Paula. Ana Paula é uma especialista em ESG, tem muita experiência na implantação de ESG em organizações filantrópicas e não filantrópicas, né? E só para provocar, Ana Paula, eu fiquei mais ligado nesse assunto do plástico e horrorizado, porque eu não tenho controle. Então, eu vejo relatórios maravilhosos, vou lá, o copinho é de plástico, é Sim, plástico. E então é um contraste. Então, Ana Paula, por favor, com a palavra, muito. E se você quiser complementar alguma coisa da sua experiência, fica à vontade, por favor. tá bem, muito obrigada. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui. Nossa,
uma honra, inclusive, estar aqui na presença do Vilfrido, né? Eu acompanhei aí a trajetória ao longo dos anos, é da minha época, né? Então, nossa, é até uma emoção muito grande. Então, obrigada mesmo. E estar aqui também dividindo, né, esse debate com a Carmen, que tem essa missão aí importantíssima de implantar o ESG na organização. Eu acabei me envolvendo com essa temática na época do meu mestrado, né? Cursei liderança para a sustentabilidade na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Tenho isso já há 10 anos. Então, venho me dedicando a esse tema juntamente com a minha atividade aí como advogada e conselheira de empresas. E, inclusive, agora, assim, acabei de voltar de um evento no Cubo Itaú, aqui em São Paulo, um evento para startups, que é um ecossistema que também, no qual eu também estou inserida, e a gente estava conversando a respeito das iniciativas, das soluções tecnológicas para resolver alguns problemas, entre eles a reciclagem, né? E aí eu tenho até um comentário que eu queria fazer e uma pergunta, né, para o Vilfrido. Eu sei, muitos países, né, estão implantando essas proibições e restrições de uso de plástico, sacola, canudo, embalagem descartáveis. Tem algumas iniciativas até que eu acabei conhecendo recentemente na Alemanha e Noruega, que têm as suas políticas de gestão de resíduos plásticos, né, sistema de depósito, retorno de garrafa, e que isso acaba aí fazendo com que as empresas alcancem um percentual de reciclagem em torno de uns 90%, salvo engano, né? E outros países têm investido fortemente em tecnologia. A gente vê aqui no Brasil até um interesse, né, em oferecer esse espaço para as startups que têm essas soluções tecnológicas. E pensando na substituição, né, materiais alternativos, o que a gente faz com o plástico? Quais os materiais alternativos? Bom, o problema, a questão, né, que eu gostaria de colocar é com relação especificamente aos países em desenvolvimento que enfrentam, né, esses desafios de uma maneira mais significativa por conta de falta de recursos, de financiamentos. Então, Wilfrido, como que você enxerga, né, esse papel do governo em especial até o papel dessas parcerias público-privadas, né, em questão de subsídios, em questão de incentivos, para fomentar, né? Tem algumas empresas, a Adidas, por exemplo, tem um programa bem bacana, né, de recolher plástico do oceano e fazer com que isso se transforme em matéria-prima para a confecção dos tênis, né? Mas é a Adidas, né? Uma empresa muito grande. O que que você acha, então? O que está faltando que poderia impulsionar essa mentalidade, em especial nos países em desenvolvimento como o Brasil, né? E o papel do governo? Olha, eu acho que, na realidade, as indústrias deveriam se reinventar, tá? Principalmente em termos de polímeros. E eu estou vendo, e que é muito importante, o plástico de uso único. Nós sabemos que o plástico não vai acabar, né? Porque o plástico, ou seja, as luvas para cirurgia, tudo isso aí, o plástico não vai acabar. Mas tem várias iniciativas, né, público-privadas que funcionam realmente. Né? No Rio Bonito, agora, eles fizeram uma iniciativa, a prefeitura, lá no Mato Grosso do Sul, né? Eles têm um problema seríssimo de 30 a 40 toneladas de garrafas que eles tinham e não sabiam o que fazer. Então, fizeram e nós temos dentro de um barco, para vocês terem uma ideia, nós temos uma que pega uma máquina que você joga a garrafa, sai areia, e essa areia você pode trabalhar na construção civil ou fazer novas garrafas. Então, eu acho que a reciclagem é importante, mas não o plástico cada vez mais, né? Hoje nós temos aí quase 13 milhões de toneladas que vão de plástico para o mar. E cada vez mais, consumindo cada vez mais plástico. Eu acho que iniciativas como essa é importante. Nós temos algumas nessa costa brasileira, no nosso projeto Voz dos Oceanos. Para vocês terem uma ideia, desde 2021, agosto de 2021 até agora, o barco está agora na Nova Zelândia, em 100 lugares que nós tivemos, não teve um que não tinha microplástico, né?
Não tinha um que nós achássemos uma área. Olha, a Ilha da Trindade aqui, né, que está a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo. Recentemente vocês viram, né? O plástico já está nas pedras, entende? Ou seja, a rede de pesca vão parar nas pedras e com calor aquilo fica coberto, vamos dizer, as pedras de plástico. Então, é uma loucura, realmente. E o que precisa mesmo, eu acho, é isso. Nós fizemos um projeto, nós temos uma compactadora aqui no barco que compacta 80% do lixo, né? Nós estivemos na Antártica por 25 dias, 11 pessoas, 3 pacotinhos só. E aquilo me bateu muito. Eu digo, puxa vida, será que não podemos fazer alguma coisa, né, nas cidades e tal? E aí eu comecei a buscar, aqui em São Paulo mesmo, eu estou em São Paulo, buscar alternativas. E aí fui ver na Câmara de Vereadores, os vereadores que trabalham nessa área, principalmente de proteção, né, ambiental. E eu vi uma vereadora, Cris Monteiro, que foi vice-presidente, né, do Chase, já Minha colega, é teu inclusive, colega? Pois é. E aí eu cheguei. colega de banco. É, aí veio, falei com ela, veio a assessora aqui, e eu aqui, nós moramos aqui no Itaim Bibi, indo para o Parque do Povo, tal, que eu caminho sábado e domingo, e sempre encontrei um caminhão cheio, assim, de plástico, e eles recolhendo, tá? E eu perguntei, olha, será que dá para fazer uma entrevista? Ele ficou meio desconfiado, eu me identifiquei quem eu era. E aí ele pegou e fez a entrevista, não ficou muito legal. Eu acho que ele, no outro sábado, ele me viu, ele disse, vem cá, puxa vida, vamos fazer uma entrevista legal. Aí eu comecei a entrevistar ele, eu digo, olha, o que você acha que se tivesse uma compactadora no prédio, que compactasse e tal, e vamos dizer, envolumava tudo. Eu disse, nossa, isso aí eu há 18 anos trabalho com a minha família, 8 pessoas, isso aí seria demais, entende? Porque eu gastaria menos diesel, pneu, aquele negócio todo. Bem, aí a Cris Monteiro veio aqui no nosso escritório, conversamos com ela, ela disse, puxa, eu gostaria de visitar uma cooperativa. E nós fomos numa cooperativa muito organizada aqui em São Paulo, e ela viu aquilo tudo. Bem, ela já entrou com PL, entende? Na prefeitura, na Câmara de Vereadores, para cada edifício ter uma compactadora e abater no IPTU, né? Ou seja, abater o custo, que é 20 a 30 mil reais, uma compactadora dessa hidráulica, e seria uma solução, né? Então, são essas iniciativas, e principalmente junto às escolas, às crianças, eu digo para vocês os adultos é que precisam ser ensinados, por incrível que pareça, porque as crianças, já na escola, a gente conversa com empresário, com todas as pessoas, as crianças já estão mudando, né? E nós fizemos recentemente um projeto muito bacana na Baixada Santista, né? E nós tivemos mais de 3.000 pessoas com as escolas, e as escolas fazendo todo produtos de plástico reciclável. Foi um negócio muito bacana. Então, cada lugar, a gente tem muitos desafios, mas cada lugar, nós temos hoje 32 ONGs com pé no chão, gente, trabalhando, fazendo um trabalho muito, muito legal. Nós tivemos lá em Pernambuco, eu acompanho há 3 anos uma professora que ela é prefeita lá em Iguaçu, lá no norte de Pernambuco. E foi impressionante. E ela está fazendo um trabalho espetacular. E tinha muito plástico nos mangues, e os mangues têm os caranguejos, que faz parte da economia deles, porque os jovens e os adultos pega o caranguejo para vender e tal. E ela dá uma cesta básica para cada, vamos dizer assim, catador e pescador de cooperativas, tal, trouxer de mais plástico, né? E foi um negócio impressionante, que quando nós estivemos lá, ela fez um evento e trouxe a Globo, trouxe a imprensa e 7 prefeitos das cidades, né,
do norte de Pernambuco. E foi muito legal, porque ela disse, olha, não adianta ficar só nesse papo, aqui nós precisamos botar, arregaçar as mangas e trabalhar, porque turista, quando vem aqui, vem a praia cheia de plástico, ele vai embora, né? Então, são iniciativas muito legais que estamos fazendo, né? Eu gosto muito de colocar experiências que nós tivemos. É uma experiência muito interessante que nós tivemos lá em Búzios. Em Búzios, chegamos em Búzios com o nosso, nós temos tudo separadinho, né? O lixo, levei lá no Yacht Clube de Búzios, que fica bem quase no centro. E aí eu digo, olha, eu queria aqui para reciclar. Ele assim, não, ali na caçamba. Eu assim, como na caçamba? Vocês não têm coleta seletiva? Não, é tudo jogado. Eu digo, com arroz, feijão? É. Eu digo, não pode ser. Aí fui caminhando pela cidade, aí conversei com o fiscal. Um senhor mais de idade, eu perguntei, o senhor fiscal, vocês nunca tiveram coleta seletiva? Tivemos, mas teve um prefeito que acabou, agora as famílias estão lá separando no lixão. Aí eu fui para a Secretaria do Meio Ambiente. Eu fiquei lá, esperei muito, o secretário está muito ocupado. Isso foi em novembro, nós iríamos embora no outro dia de manhã. Já era final da tarde, eu fui embora e ele me ligou. Putz, eu gostaria de falar contigo, tal, que a gente. Eu digo, olha, mas não dá mais. Aí saiu nas mídias sociais. Em fevereiro ele estava com coleta seletiva. Veio a pressão de baixo para cima. É isso que nós precisamos, é divulgar. E a gente tem que começar com a gente O mesmo. nosso ativismo, né? É. Como consumidores e como aqueles que sofrem as consequências, né, Isso. dessa contaminação. Pronto, eu queria dar uma oportunidade para a Carmen, né, que tem um desafio e uma oportunidade maravilhosa, porque o Grupo Marista tem escolas, tem universidades, tem saúde e tem assistência social. Então, ao mesmo tempo, um desafio, mas uma grande oportunidade. Aí me fala um pouco, Carmen, dos seus desafios e o seu programa também. Exatamente, Custódio. Bom, primeiro, dizer que é uma satisfação poder estar debatendo um tema que é bastante relevante e caro hoje para a nossa sociedade, que é a questão ambiental, que é a questão da sustentabilidade social. E é um prazer poder estar aqui discutindo com a Ana Paula, com o Vilfredo, contigo, Custódio. E é um trabalho que a gente faz também muito pelas instituições filantrópicas, né, Custódio? Falando um pouco de Grupo Marista, a gente está com um desafio gigantesco, que é avançar na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade social e na governança. E aí, quando ouvia a Ana Paula e também o Vilfredo, eu estava pensando, né, o quão importantes são pequenas iniciativas ou o quanto é necessário que as empresas se conscientizem e comecem a avançar nessa agenda. Olhando um pouco para nós aqui internos, né, dentro do Grupo Marista, nós decidimos já há alguns anos apostar, investir no avanço da sustentabilidade, né? E aí fomos criando projetos, fomos criando iniciativas, e agora o ISG ele já faz parte, enfim, da nossa estratégia. A gente precisa ter uma estratégia empresarial, uma estratégia da instituição para poder avançar nesses indicadores. O ano passado estruturamos todo esse programa, e é um programa que fica hoje dentro do grupo, mas também permeia cada uma das nossas unidades de negócio. Aqui nós chamamos de frente de missão. Então, está lá dentro da estratégia da PUC Paraná, dentro da estratégia do Hospital Universitário Cajuru, dentro da estratégia do Hospital Marcelino Champagnat e dentro da FTD e de toda a nossa rede de colégios também, né? E aí, ouvindo um pouco o Vilfredo, eu queria contar de uma iniciativa muito interessante. Por exemplo, quando a gente pensa em oceanos, né? Como contribuir, como que uma empresa, como que uma instituição pode contribuir para essa redução do plástico, né? E aí a gente estava olhando, nós temos um colégio nosso lá, o Colégio Marista de Ribeirão Preto, e ali nasceu uma iniciativa dos próprios alunos de eliminar o plástico, né? Eliminar o copo plástico, eliminar o uso do plástico ali no seu dia a dia da escola. Hoje, essa escola, ela tem o selo de Escola Azul. Esse é um projeto que ele é apoiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e tem várias escolas no Brasil que têm esse selo,
e ali nessa escola de Ribeirão Preto, eles decidiram, então, são uma escola com esse selo, Escola Azul, e aí a educação para a conservação dos oceanos está na grade curricular, eles estudam isso desde ali da educação infantil, são várias iniciativas que eles vão tendo, né? E eles implementam práticas sustentáveis, com muito esse olhar do cuidado com os oceanos, de impedir que o plástico chegue lá, como o Vilfredo estava colocando para a gente, nessa situação que eu já diria dramática, né? Então, veja, é uma escola que está lá 400 quilômetros do oceano, né? Longe do mar, mas preocupado com a preservação, com essa conservação, já com essa consciência ambiental para os alunos, né? Para os estudantes. Temos essa mesma iniciativa na PUC. A PUC já é uma das poucas universidades aqui no Brasil considerada Universidade Azul, né? Também conseguimos essa titulação. E aí a pergunta que eu faço para o Vilfredo, né? Como é que você avalia, Vilfredo, dentro dessa... Você que percorreu o mundo inteiro aí, que tem essa preocupação gigantesca na questão ambiental. Qual a relevância, ou qual a importância de você ter hoje, dentro das grades curriculares, dentro da educação das nossas crianças, dos nossos jovens, né? O que representa educar para a sustentabilidade ambiental, educar para que, ao fim e ao cabo, nós tenhamos aí uma nova geração pensando a sustentabilidade ambiental, dos oceanos, dos nossos rios, da despoluição e da conservação. Olha, eu não acompanho muito, não sei se o MEC tem, mas eu acho que não tem, mas algumas escolas já estão trabalhando isso na matéria de sustentabilidade. Não é uma matéria oficial, né? Mas é isso. Inclusive, nós estamos fazendo um portal, tá? Nós estamos trabalhando muito nisso, um portal educacional, né? Onde as crianças poderão, vai ser em português e inglês, para o mundo inteiro, de graça. Nós estamos trabalhando muito nisso aí também. Nós estamos, isso para as escolas. Nós terminamos agora e vamos lançar um projeto, um game, né? Onde as crianças poderão jogar, mas sempre cuidando da natureza, né? Com garrafa. Então, tem vários obstáculos, tal. Foi uma iniciativa, nós fizemos um protótipo, eu acho que próximo mês nós estamos lançando, já está pronto, a gente está avaliando, aí dão várias pessoas para avaliar, mas vai ser muito interessante. Então, eu acho que nesse sentido. Outras coisas são o que, na realidade, o que está acontecendo mesmo. Exemplo, nós estávamos na Praia do Pipa, lá no Rio Grande do Norte, e nós temos sempre uma equipe, antes de chegar o veleiro, Cat, nós temos sempre uma equipe que analisa o que cada lugar as pessoas estão fazendo. E na Praia do Pipa, a gente via naquela oportunidade que a prefeitura não estava fazendo muita coisa em termos, e a Praia do Pipa estava ficando muito como estava. O pessoal aqueles vendedores só queriam faturar e não cuidar da natureza. E aí o turista, como eu falei, já o turista vai embora. E vimos ela tem 35 anos, digo, uma menina em 35 anos, ela pegou uma rua. E nessa rua ela fez um engradado, né, de madeira e foi falar com cada dono das casas, dizendo, olha, eu estou fazendo coleta seletiva e tal, e conseguiu um senhor com uma motocicleta, com uma caçamba atrás, que vinha e recolhia e aí reciclava. Bem, aí a Abravel, né, a Associação de Bares e Restaurantes, viu aquele projeto e comprou um caminhãozinho para ela, né? E ela nunca chegava, quando ela chegava na prefeitura, não sei se ela não chegava a secretária do Meio Ambiente, e sempre ela não tinha sucesso. Aí, quando nós estávamos lá, aí a secretária, puxa vida, nós queremos falar. Eu digo, olha, vocês têm um projeto assim, assim, assim. E aí houve essa ligação muito boa. Eu acho que isso é muito legal. Outra coisa também, eu quero aproveitar, não só nas escolas, como as empresas também, né? Nós tivemos um caso muito interessante. A Tramontina, ela já estava trabalhando muito em termos, vamos dizer, de sustentabilidade e tal. E a gente foi fomos lá apresentar o projeto para eles, tal. Eles disseram, puxa vida, mas a gente tem
uma fábrica de cadeiras e de mesa de plástico. Puxa, a gente gostou do projeto, mas gente não evoluiu, mas a gente ficou ligado. E aí o CEO da Tramontina USA entrou em contato conosco e disse, olha, puxa, eu tenho um desafio aqui. Eu disse, qual é o desafio, Marcelo? Ele disse, olha, os grandes atacadistas americanos deram um prazo, né, até 2030 para a gente ter 2.500 litros em plástico e a gente tem que diminuir. E aí ele perguntou se a gente teria condições, tá, de analisar com ele, para uma solução para eles. E a gente conseguiu no Sirius Business, que é uma empresa, tudo de jovem, uma tipo startup, que estava com projetos assim espetaculares lá na Europa. E eles entraram na Tramontina e fizeram todo um estudo. Vocês não têm ideia, diminuir o tamanho, coisa. Eles tiveram uma economia muito grande. A Tramontina brasileira também tiveram uma economia quase de 1 milhão, entende? De economia só diminuindo, né? E as indústrias podem fazer algo nesse sentido, né? E eu fiquei muito contente, porque há uns meses atrás eles me ligaram e disseram: olha, nossa mesa e nossas cadeiras de plástico agora são plástico reciclável, tirados das praias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal. Então, são essas iniciativas muito legais que estão acontecendo, mas eu acho que isso precisa pressão. Pressão de baixo para cima. Olha, há 23 anos nós tivemos lá na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, 23 anos atrás. Bem, são duas ilhas, né? Não tem onde jogar fora. Mesmo nós, mesmo no mundo, não tem onde jogar fora, né? A gente tem que resolver um problema. E lá eu me lembro que você ia no supermercado para dizer produtos de limpeza, você tem um container lá, entende? Que comprava uma vez. Depois você tinha uma máquina que você enchia. Então aquele container você usava várias vezes, né? Como a garrafa PET pode ser reciclada 18 vezes. Eu visitei uma fábrica lá em Santa Catarina, eles têm uma fábrica nova de reciclagem e tal, e eles estavam com 50% da capacidade porque não tinha material. E por quê? E aí que nós estamos fazendo também um trabalho junto ao governo federal, nós estamos trabalhando muito nisso, porque o plástico reciclável paga mais imposto que o plástico in natura. Então isso é um absurdo, né? Então são essas mudanças que tem que haver, porque aí vai incentivar e melhorar esse nosso mundo, né? Obrigado. Ana Paula, você quer fazer algum complemento, Carmen? Na verdade, pegando essa linha que o Wilfredo nos coloca, eu avalio assim, o quanto, cada vez mais a gente está vendo as empresas comprometidas ou empenhadas em avançar na sua sustentabilidade. Eu acho que já há cada vez mais a pauta hoje mundial é o planeta, é a conservação do planeta, é a nossa própria sobrevivência, enfim, né? Tanto nos aspectos ambientais quanto nos aspectos sociais, né? Então, eu acredito que cada vez mais as empresas estão engajadas, muitas em busca aqui de uma sustentabilidade, né? E é necessário sim olhar, a gente identificou internamente aqui mais de 57 indicadores onde a gente pode avançar na conservação ambiental e social, por exemplo, né? E aí delimitamos e criamos projetos com começo, meio e fim, assim, onde a gente vai conseguindo avançar. Então, e elencamos, por exemplo, as nossas prioridades. Então, na questão ambiental, por exemplo, né? Então, o Grupo Panis está olhando eficiência hídrica, reduzir resíduos sólidos, ter um plano de ação climática e a transição energética, ter uma transição que nos permita consumir energia limpa, né? Então, são compromissos, são projetos que a gente colocou e que agora a gente tem que ir seguindo, desenvolvendo e tal. E eu acredito que, à medida que as empresas forem avançando, forem olhando com mais preocupação e responsabilidade para a questão ambiental, a gente vai evoluindo para um planeta mais sustentável, né? Não dá mais para não fazer de conta que o problema não existe. Ele existe, está batendo a porta, a gente tem visto aqui, diante de tantas catástrofes climáticas, a necessidade e a urgência de agir, né? E aí as empresas devem trazer para a sua estratégia de negócio, a preocupação e o foco
em meio ambiente e na redução aí das desigualdades sociais, né? Carmen, Eu acho que essa consideração é importante, né? certo. Carmen, a gente está trabalhando e a gente está de braços abertos, a gente está trabalhando muito junto às empresas também. E eu acho que o futuro, os jovens, né, o futuro, a empresa que não tiver um propósito de cuidar desse nosso planeta, realmente os seus produtos vão ficar de lado. Recentemente, não sei se vocês viram, a Amazon está trocando todo o plástico das suas caixas e até Heloísa, né, mostrou no nosso site, né, mostrou o que era de plástico, que agora estão usando papelão, estão usando outros produtos, porque são milhões de toneladas. Então, as empresas também têm que buscar, e como você falou, Carmen, eu acho que cada uma está preocupada, e a gente está de braços abertos para receber, como a gente trabalhou lá com a Tramontina, a gente pode, porque às vezes o empresário está com dia a dia, né, com feijão com arroz, que eu digo assim, aquela correria, e ele tem que pensar, ele não tem tempo para pensar para uma solução. Então a gente está, o nosso instituto, nós somos Instituto Voz do Oceano, sem fins lucrativos, auditado pela ABDO, tá? E buscando soluções realmente, porque soluções existem. É só realmente a gente trabalhar para buscar, vamos dizer assim, várias alternativas, né? E a gente está à disposição, viu? Obrigado. Bom, eu tenho a sensação, sabe, que essa insignificante iniciativa nossa, né, teria que ser feito um mutirão. Nós vamos fazer em outubro filantropia na cidade. E vamos tentar, viu, Carmen? Aí, a Carmen, que é nossa diretora de comunicação, dar essa vertente, porque toda a sociedade, a imprensa, a televisão, a rádio, precisa clamar por isso. Eu vi ontem na televisão de que daqui a 50 anos a NASA diz que a Terra estará inabitável, né? Então, 50 anos É ali, né? então, é aí. Então, eu acho que é um clamor e que nós, como pessoas, educadores que trabalhamos com isso, nós precisamos fazer um mutirão para que a gente não sucumba a tudo isso que está acontecendo. Ana, eu queria ouvir você, com a sua experiência de implementação de ESG nas organizações. Muitas começam, ficam um pouco para inglês ver, etc. E eu queria ouvir de você aí qual seria assim com a sua experiência, qual seria assim a sua recomendação para quem está começando, né? Na verdade, começar sempre é tempo de começar, né? Mas começar assertivamente, com experiências bem-sucedidas. O que você Olha, acha? nos últimos 10 anos, o que eu tenho observado, na verdade, existe essa resistência, né, na implantação, e que essa resistência ela acaba sendo só quebrada quando por conta de uma motivação econômica. Ou seja, existe um incentivo do governo, um benefício, então, ok, eu vou fazer por causa disso. Ou o ativismo do stakeholder, né? Como o Wilfredo comentou, né? A mudança tem que vir de baixo para cima. Então, ah, estou deixando de acessar mercado. Os meus consumidores não querem mais comprar esse meu produto. A gente vê a geração Millennium, por exemplo, né, conectada com essa agenda, com a pauta ESG. Então, e disposta, inclusive, a pagar mais por um produto que tenha ali um valor compartilhado com os princípios, né, dele, consumidor. Então, a empresa começa a perder mercado, perder cliente, perder inclusive colaborador, né? O colaborador também quer se sentir orgulhoso em participar de uma empresa, em trabalhar em uma organização que tenha, né, propósito, que tenha alguns valores e tal. Então, aí, quando existe, então, essa fundamentação, né, esse medo de perder dinheiro ou essa vantagem que vai se observar, aí o programa ele é implantado de uma maneira um pouco mais fácil, né? Porque existem aquelas pessoas que já têm as empresas, os líderes, né, que já têm essa consciência, então as coisas fluem super bem.
Só que aqueles que não têm, eles são motivados por essa questão financeira. Bom, mesmo assim, né, existe depois uma resistência em quebrar, né, os velhos paradigmas e os velhos processos, né, para fazer então essa transformação, porque a mudança normalmente ela vai necessitar, né, um processo inovador. Esse processo vai eventualmente trazer algum custo, né, adicional, então tem que mudar alguma coisa que tradicionalmente já vinha sendo feita há muito tempo de uma determinada maneira. Isso significa, então, precisar de mais recursos financeiros, tecnológicos e humanos, e isso acaba sendo, né, um potencial impeditivo para abraçar a implantação do programa. Então, acaba sendo uma armadilha, né, para nós que advogamos a causa e queremos que isso vá para frente e faça parte da estratégia, como a Carmen até comentou, que é o ideal, né? Quando isso tudo se torna parte, a gente fala, né, o termo já batido, mas já está no DNA da empresa. Eu, como trabalho muito com as startups, então a ideia é, já desde o início, né, implantar, trazer essa mentalidade e ir se organizando de uma maneira, né, ao longo dessa linha do tempo, porque aí fazer o que tem que ser feito de uma maneira gradativa é muito melhor, porque de repente tem que virar uma chave, né? Então eu vejo muito isso, esse trabalho e esse ativismo das startups. É um movimento também muito importante de reguladores, né, e autorreguladores de mercado. Então o mercado financeiro de capitais, de onde eu venho, por exemplo, né, que agora o Banco Central, por exemplo, exigindo de bancos, né, das instituições financeiras, reporte dos impactos e riscos socioambientais e climáticos da atividade. Então, por exemplo, uma instituição financeira agora não pode também, mas quando ela empresta o dinheiro, né, ou ela faz uma determinada operação, ela tem que entender também quais são os riscos e como esse fornecedor também está se comportando. A sua pergunta existe um desejo, sim, né, um desejo motivado até por essa questão financeira, em alguns casos, mas é uma mudança muito positiva que está sendo impulsionada também por órgãos de regulação e autorregulação de governo, pelo medo também, né, de não cumprir com determinadas legislações da União Europeia, que está muito avançada, né, nessas práticas, e, mas eu tenho visto de uma forma, assim, ao mesmo tempo, né, positiva, porque existe essa ideia, mas com cautela, porque algumas empresas dizem muitas coisas, só que, na verdade, elas têm um medo, né, de se comprometerem por conta, né, de serem eventualmente acusadas de algum tipo de washing. Então, essa comunicação do que está fazendo, quando está fazendo, de que maneira, isso é muito importante, por isso eu friso, eu gosto de trabalhar muito com os relatórios, né, com a comunicação, a Carmen, que é então especialista em comunicação, a comunicação com os stakeholders, então falar o que está fazendo, os relatórios são extremamente importantes. O que eu tenho usado também é me valer de relatórios de comunicação como um instrumento de marketing, né, positivo, que afasta aí essa preocupação das empresas de depois serem acusadas de algum tipo de washing. Entendi. Obrigado. Bom, Wilfredo, depois a Carmen, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse portal, porque você falou que é gratuito, não é? E como Não, você espera financiar isso para dar amplitude? Porque as crianças, eu estou aqui pensando também, eu acho que nesses sindicatos patronais, a gente tem que fomentar a cultura da racionalização do lixo plástico, né? Quer dizer, eu estou vendo uma distância tão grande da nossa conversa aqui, do que eu vejo no dia a dia. Você vai na farmácia, você vai na padaria, você vai no Ceasa, um mundo de plástico. E não tem ninguém. é, o governo deveria ter, as novelas deveriam, deveria haver uma consciência, um mutirão, né? Você que tem uma experiência grande, a Carmen, depois eu queria que ela contasse, ela teve de férias agora, férias a trabalho, né?
ela teve num outro lugar do mundo, acho que na Malásia, e foi uma coisa horrorosa, uma ilha de lixo. Então, fala um pouquinho do portal aí, como é que a gente pode ajudar, como é que nós que estamos aqui, quem está nos ouvindo, podemos começar a atuar nisso daí, Sim, ser assim um agitador desse assunto. nós estamos iniciando trabalhando nisso, fizemos uma reunião com toda a nossa equipe para trabalhar realmente nesse portal. Eu acho que as empresas, fundações, né, que tem muitas fundações aí, e as empresas interessadas em participar, nós realmente, como você falou, tem um custo para fazer esse portal e a gente está buscando recursos, né, através do nosso instituto. E as empresas interessadas poderão fazer um contato conosco, né? E isso que é muito importante. A gente está trabalhando em 5 pilares, tá? Só para vocês terem uma ideia. O pilar de comunicação, que a família Schirmer é contadores de história, né? Que já há 40 anos que nós estamos aí navegando e junto com Fantástico, Canal Off, tudo. Então a gente tem as pessoas recebem muito bem isso, né? Segundo é estar com a academia junto conosco. Nós estamos com a USP, estamos com a Univale e agora estamos em conversações com a MIT também. Já tivemos 3 reuniões para a gente trabalhar isso mesmo, né, de startup, de trabalhar nessa área, mas com a academia também dando suporte para nós, porque nós não somos cientistas, né? Então temos esse lado da academia. E inovação, né? De trazer projetos inovadores. Né? Nós temos aí de uns jovens lá na Bahia, depois nós temos vários projetos inovadores que a gente está dando. Tem um menino lá que ganhou um prêmio internacional de Itajaí, que coloca um aparelho dentro dos tanques de água, né? Ele retira o plástico. Um outro aparelho que você coloca dentro da máquina de lavar e tira todas aquelas felpudos de plástico e junto. Então, tem iniciativas muito legais que acontecendo e essas ONGs também. Um exemplo, nós temos uma ONG lá de Santa Catarina, Ecolocal, depois tem aqui a Ecofaxina, que pega. Eu visitei uma favela aí entre Santos e São Vicente, 26 mil pessoas. Vocês não imaginam aquilo, mas muito plástico nos mangues, né? E com iniciativas, aí fomos conversando com eles, estamos direto com o Guilherme lá, ele é um cara, o William, é muito legal, o William, e ele assim, puxa, Wilfredo, agora eu consegui um terreno na prefeitura para fazer, vamos dizer, uma esteira, e aí, nessa esteira, as mães e as crianças na favela podem separar o lixo plástico e vender e ter um recursos financeiros, né? Nós tivemos também lá em Recife 7 mulheres, né? Quando nós estávamos lá, tivemos lá uma recepção no Marco Zero espetacular, Voz do Oceano ficaram tudo azul, tal. Mexeu muito lá em Recife. E as 7 mulheres, isso o jovem prefeito lá de Recife, o Campos, falou, elas queriam somente um local, né? Porque elas ganhavam o Bolsa Família, R$ 400, e os maridos vinham bêbados e batiam nela, aquilo, e elas já estavam, não aguentavam mais aquilo. Olha que iniciativa. Aí elas conseguiram, com uma instituição na Holanda, uma máquina onde você joga uma garrafa PET e sai macarrão. E elas fazendo cesta, cada uma hoje fatura de 1.500 a R$ 2.500 por mês. Então, trabalhando com lixo. Nós reciclamos muito pouco, né? Tem de estatística, diz que é 3%, 4%, 6%, mas a gente recicla muito pouco. Então, essa atividade, eu acho que não tem, como o Custódio falou, não tem, nós não temos outra via. Nós temos que ir com tudo, com todas as nossas energias, a gente mesmo levando no supermercado, de vez no supermercado, tudo aquela sacola plástica. Também na Nova Zelândia e em vários países do mundo, não tem mais sacola plástica. Até que em São Paulo começaram um trabalho e aí Procon entrou dizendo que não podia fazer, tal, porque as pessoas podem levar sua sacola de casa, não ir no supermercado, não precisa
porque esse plástico vai para o bueiro e vai para os rios, né? E que a gente falou no início aqui, que o pessoal lá, puxa, mas lá no interior de São Paulo, sim, lá no interior de São Paulo, no Mato Grosso, tal. Claro, é porque esse plástico vai para o mar, né? E o mar regula o clima, e aí a gente está todos com essas catástrofes que estão acontecendo. Realmente, nós estamos estudando muito com cientistas, não somos família China, não. Dados científicos realmente de que os oceanos estão regulando o clima, e o que está acontecendo no mundo é isso. É o plástico, microplástico, né, mexendo com a natureza. É. Carmen, se Aqui, você quiser compartilhar sim. aquela experiência, não é? Mas antes, até, Custódio, eu queria comentar do quanto é importante a economia circular. Você fazer circular aqui, por exemplo, nós ficamos em Curitiba, né? Então, aqui dentro do campus da PUC, por exemplo, a gente tem uma quantidade grande de lixo reciclado, de produtos de papelão, seja o próprio plástico, seja os materiais que podem ser reaproveitados, né? Então, você fazer começar a fazer o descarte correto, a separação correta, e aí todo esse material nosso, hoje, esses resíduos sólidos, eles vão para as cooperativas aqui do entorno. No nosso entorno aqui, nós temos um território que é a Vila Torres, e eles recebem, então, todos esses resíduos sólidos já separados, enfim, e eles vão fazer, então, a, a continuar o processo de separação, a venda desses produtos. Então, é você conseguir fazer com que de um problema que é o lixo mal descartado, você descartar corretamente, você fazer a separação e você entrar nessa cadeia da reciclagem. Eu acho que esse é o segredo e que a gente tem que implementar e ampliar essas iniciativas. Então, o nosso foco agora é realmente ampliar, conseguir fazer com que mais cooperativas do entorno recebam esses materiais nossos e possam fazer essa economia girar, né? Então, acho que são essas boas práticas que a gente tem visto aumentar e a gente tem que estimular para que elas realmente aconteçam, né? De uma maneira responsável, de uma maneira que gere renda, né? O Wilfredo colocou alguns exemplos ali, e eu compartilho esse nosso que a gente faz aqui pela PUC Paraná. E aí você comentava, né? Eu tive recente num congresso de sustentabilidade, era um congresso para discutir como que se está estudando a sustentabilidade dentro das universidades, com projetos. Esse evento ocorreu na Tailândia. E ali a gente conversando com participantes do congresso, das universidades ali locais, enfim, né? Eles estavam comentando que existem praias lindíssimas lá, o turismo é extremamente estimulado no país, mas eles enfrentam o problema do plástico, do lixo. O plástico, por conta das correntes marítimas, o plástico acaba indo para nas praias, são praias belíssimas, com um turismo grande, mas eles convivem com o plástico, sujando a areia das praias, comprometendo a sustentabilidade ambiental ali, enfim, né? Por quê? Por conta desse problema que o Wilfredo nos traz, né? A quantidade de plástico nos oceanos, né? E o quanto o próprio cidadão que joga o plástico, ele acaba sendo depois impactado de uma maneira negativa em relação ao descarte equivocado e errado desses materiais, né? Então, assim, é necessário uma consciência ambiental de cada cidadão, é necessário que as empresas tenham essa consciência e saibam que podem melhorar e evoluir na questão da sustentabilidade ambiental. Cada cidadão, governos, poder público, iniciativa privada, tem que estar unidas aí em torno dessa causa, né? Muito bom. Wilfredo, eu não sei se você quer fazer algum complemento. Você está Quero. fazendo uma exposição agora no JK, não é? Agora é essa semana que vai Isso, começar, mas queria que você isso. falasse também um pouco dentro do que você vai falar, tá?
Não, eu acho muito, em termos de plástico, as empresas têm que se conscientizar, né? Porque cada vez mais a gente não vai conseguir reciclar tanto, 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 porque cada vez milhões e milhões e milhões e mais. Então, as empresas, volto a afirmar, têm que se reinventar, têm que buscar alternativas. Eu acho que isso é o principal. Nós estamos com várias ações, como eu falei para vocês, acabamos esse projeto na Costa Brasileira com a USP. Agora começa nesse final de semana uma uma exposição imersiva e interativa no Shopping JK, são quase 800 metros quadrados, onde as pessoas vão entrar e estão dentro do mar, né? Ou seja, entram na proa do barco, para vocês terem uma ideia. E aí porque nas duas expedições que nós fizemos, a última e essa, hoje já estamos com só em termos de você ter a ideia de quantidade de imagens, 150 teras de imagens, né? Então, é muita coisa e as pessoas realmente vão interagir, principalmente as crianças, e os pais vão levar as crianças. Essa exposição, a ideia nossa é levar para o Brasil, depois para o Brasil inteiro, é conscientização, é educação realmente que nós precisamos e volta a falar, é mais educação, as pessoas mais adultas. Lá no norte, quando nós tivemos, eu participei de várias programas de rádio. É impressionante o programa de rádio. E eu dizia muito para o pessoal assim: puxa vida, vocês estão na sala vocês jogam a casquinha, como é? O papel do picolé. Não, você bota na lixeira. Então, o lixo tem um lugar certo e realmente a iniciativa pública, então a iniciativa privada, trabalhar em cima disso, e a iniciativa pública fazer, porque hoje tem leis já, né? Então, fazer o seu trabalho, fazer bem feito. Vejo muitas vezes, vamos dizer, recebendo terceirizados que recolhe lixo, pega todo aquele lixo e o lixo, quando eles ganham por peso, e daqui a pouco eles pesam tudo e tudo vai, eles não reciclam. Não são, eu digo, algumas cidades nós já vimos isso e nós estamos alertando isso, né? Vai tudo para o lixão e é sempre um problema. Mas quero dizer para vocês, começamos um projeto também. O nosso barco está na Nova Zelândia. Ele sai agora em setembro. Ele vai fazer toda a volta ao Brasil. Vai chegar em 2025 na COP30. Eu vim de Belém e nós vamos fazer um evento lá na COP30, né? E vamos ter um segundo barco que vai sair de Santa Catarina também em setembro e vai fazer toda a costa brasileira. Ou seja, exemplo, sai de Florianópolis, Itajaí, São Francisco do Sul, Paranaguá, né? E aí nós vamos envolver escolas e empresas, levando realmente uma mensagem da necessidade de a gente preservar esse nosso oceano azul e que a gente é nosso escritório, é nossa casa, é tudo por 40 anos e a gente tem que preservar. Muito bem. Bom, nós já estamos aqui há 60 minutos, né? Creio que o tema foi bem desenvolvido. Eu quero sugerir aí que a gente parta para as conclusões, começando aí com a Ana Paula, a Carmen e ao final com o Wilfredo e rapidamente a gente fazer aí um comentários que a gente entende que deva fazer. Alguma, né, que a educação é um pilar mais importante aqui, trazer a consciência, né, de onde estamos, para onde vamos, né, realmente saber, não tem para onde jogar, né, não tem para onde jogar fora, não existe um planeta B, e pensar em todo o impacto, né, do prejuízo econômico decorrente desse desastre ambiental. E o Wilfredo falou, né, dessa parceria com o MIT. Eu gosto muito de um professor de lá, que é o Otto Scharmer, e ele tem um sloganzinho, uma frase que ele fala que nós somos muito egocentrados, né? Nós pensamos, não olhamos só
para dentro e que nós deveríamos partir para um posicionamento de ecofocados, né? Então, sair do ego para ir para o eco. E eu deixo, então, aqui esse convite, porque eu acho que realmente é isso que funciona, a gente parar de olhar simplesmente, né, para os próprios interesses, e aí interesses das empresas, meramente os interesses econômicos, e olhar para o eco, porque é a força motriz da nossa subsistência. E até uma fala de um próprio diretor do Banco Central dizendo que falar de sustentabilidade é falar de subsistência. Então, a gente tem aqui, né, líderes, né, do governo já com essa fala, e é verdade, né, isso. Então, é esse o convite. E obrigada, foi um prazer, aprendi aqui também muita coisa. Obrigado, Carmen. Bom, eu gostaria de reforçar, assim, o poder da educação no avanço de um planeta melhor, de um mundo melhor para que a gente possa viver. Investir na educação ambiental, investir nos nossos jovens, nas nossas crianças, nos adolescentes, enfim, para que eles tenham esse compromisso e que possam, porque também está nas futuras gerações aí, o compromisso pela sustentabilidade. Mas nós, os atuais, que estamos aqui dentro das empresas, dentro das instituições, dentro do poder público, enfim, o nosso compromisso tem que ser diário em relação a um planeta mais sustentável, a menos plástico aí nos oceanos, né? Que a gente consiga, de uma maneira forte, aguerrida, uma luta diária, conseguir fazer com que poder público esteja cada vez mais consciente e atuante, que as empresas, independente do que as motivam, né, mas que elas entendam a obrigação de investir em programas de sustentabilidade ambiental, olhar com responsabilidade para isso que já é um problema para todo o planeta. Não há um país que não esteja hoje que não vai ser afetado pela crise climática ou pelos problemas que nós temos em relação à má conservação ambiental. Então, isso é um compromisso. E aí, reforçar que as empresas reforcem os seus compromissos e que as empresas tragam para dentro da sua estratégia de negócio a sustentabilidade, o ISG, que está sendo tão falado, né? Mas de uma maneira responsável, de uma maneira com metas, com indicadores, que tenham um compromisso de transformar o mundo em que a gente está vivendo, né? A gente tem visto clamores por todo lado, né? Nós aqui, que somos uma instituição confessional, a gente ouve muito as mensagens de Papa Francisco dizendo e alertando o quanto cada um de nós precisa ter a consciência de trabalhar por um planeta melhor, né? Preservar, conservar a casa comum. Acho que é esse o recado que eu quero dar e dizer assim o quanto nós estamos internamente aqui na instituição comprometidos em termos uma instituição mais sustentável, né? E conseguir mudar um pouco aí, ou o máximo possível, a nossa sociedade. E, Obrigado. enfim, agradecer, né, Custódio, pela oportunidade de estar com o Vilfredo aqui debatendo esse tema com a Ana Paula. Vilfredo, que minha vida inteira a gente ouve e com muito carinho e já leu bastante sobre as suas incursões aí pelo mundo todo, né? E agora com essa bandeira ambiental que permeou toda a expedição que vocês fizeram ao longo dessas décadas, né? Um prazer poder te ouvir e aprender contigo. Bem, Vilfredo, Muito, considerações. tá, muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado, Carmen, pelas suas palavras, tal. Realmente, a gente até, eu tinha esquecido, no momento que eu falei da exposição, é tudo materiais recicláveis, a nossa exposição. E nós temos também o Pilar Arte. Pilar Arte, nós estamos dando muito incentivo. Quando nós tivemos nos Estados Unidos, lá em Boston, depois na Nova Zelândia, nós tivemos cantores, vamos dizer, músicos, e essa é a ideia de fazer uma música e a gente está trabalhando. Se vocês tiverem alguma dica para nós estamos buscando, assim, porque pela música também a gente muda, né? Uma música com uma letra trabalhando em cima disso, da sustentabilidade.
tá? Eu quero agradecer muitíssimo e quero dizer para vocês, depois de tudo que nós falamos, seja você também a voz dos oceanos, né? Nós é uma grande onda e eu acho que eu já nós já colocamos desde a primeira conversa que nós tivemos na Custódia, essa sementinha já entrou dentro do Custódio. É, O Custódio é uma pessoa espetacular e que está dando assim, fazendo várias ligações para que essa seja essa grande onda da sustentabilidade e a gente ter um planeta melhor no futuro. Muito obrigado. obrigado. Bem, eu quero encerrar agradecendo a participação aí da Ana Paula Candeloro, da nossa querida Carmen Murara, do querido Vilfredo, sou fã, li todos os livros dele, e queria concluir com o seguinte: como nós vimos no filme inicial, as instituições filantrópicas que estão no Brasil 100, 200, 400 anos, têm sido um exemplo no S do ESG, muitas um exemplo de governança, e que nós possamos ser um grande exemplo no meio ambiente. Como a Carmen falou, eu li o Laudato Si do Papa, não é? E muito antes de que nós estivéssemos falando, ele já previa isso. Então, que cada um, como disse o Wilfredo, seja um agente do bem para eliminar esse plástico, porque esse é um assunto muito sério. Muito obrigado aí, obrigado ao Turiane, à Jéssica, ao Carlos, que nos ajudou na parte de back-office aí. Muito obrigado a todos aqueles que nos assistem. Esse vídeo vai estar sempre disponível no YouTube, então, se vocês puderem compartilhar, será uma forma de trazermos outras pessoas à consciência desse grande mal que é a poluição pelo plástico. Muito obrigado a todos aí, um grande abraço e Obrigada, obrigado pela. pessoal. Um Um abraço, abraço. Um tudo de abraço, bom. um abraço. Um Obrigado. abraço. Obrigada. Obrigado.